Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos da neurocientista doutora Lila Landowski. Então, bora começar. Muitos de nós temos dificuldade em aprender coisas novas, principalmente com o decorrer da idade. Talvez você se identifique com isso, mas calma, não é culpa sua. Afinal, ninguém nunca te ensinou a aprender. Portanto, é bem provável que você pense que o aprendizado simplesmente acontece de qualquer forma. Mas aqui vem uma boa notícia. Existem diversas coisas que podemos fazer para aprender de forma mais rápida e eficiente, mesmo com o avanço da idade. E essas coisas se resumem a basicamente 6 chaves que estão fundamentadas pela neurociência. Primeiro, é crucial compreender que todo o processo de aprendizagem acontece por meio da neuroplasticidade. Basicamente, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar fisicamente conforme as experiências que vivenciamos. Então, quando nos dedicamos a aprender algo, sejam informações ou habilidades, pequenas conexões entre os neurônios, chamadas sinapses, começam a surgir no cérebro. E quanto mais repetimos esse processo, seja para adquirir conhecimento ou aprimorar habilidades, mais fortes e resistentes essas conexões se tornam. Isso, por sua vez, contribui para um desempenho mais eficiente na tarefa que estamos fazendo, já que a tendência é que nos tornemos melhores em exercê-la. Para te ajudar a visualizar melhor como isso acontece, veja só isso. Esse é um vídeo que a própria doutora filmou de 2 neurônios prestes a se conectarem. E como você pode perceber, suas estruturas se parecem com mãos, as quais são chamadas de cones de crescimento. Cada neurônio possui essas estruturas, e elas desempenham um papel ativo ao perceber o ambiente ao redor e auxiliar os 86 bilhões de neurônios no cérebro a encontrar as conexões apropriadas. Essas conexões são formadas para direcionar os neurônios a se ligarem a locais específicos, seja da cabeça até o ombro ou do cotovelo até os dedos da mão, por exemplo. Contudo, é importante esclarecer que essa formação de conexões não representa exatamente o processo de aprendizado. É só uma ilustração de como o cérebro se organiza durante o desenvolvimento. Desse modo, quando ocorrem problemas nesse processo de formação de conexões, ou quando ele ocorre de maneira atípica, você pode acabar tendo dificuldades relacionadas ao aprendizado e à memória. As crianças, por exemplo, são como esponjas. Elas absorvem o conhecimento e as informações com muito mais facilidade. Então, quando elas estão expostas a novas línguas, habilidades e esportes, por exemplo, tudo isso é assimilado rapidamente durante essa fase. Agora, vamos pegar outra situação. Você já se deparou com alguém que era incrivelmente talentoso e se convenceu de que essa pessoa só pode ter sido agraciada por um dom mágico que só ela tem? Bom, de acordo com a neurocientista Lila, isso provavelmente não é verdade. Para ela, essas habilidades são resultado da prática intensiva, perseverança e de um início precoce no processo de aprendizado. Nesse sentido, quanto mais cedo se começa, melhor. Então, pessoas como Serena Williams e Beethoven não nasceram com seus talentos. Eles dedicaram esforço e prática a essas habilidades desde a infância, geralmente começando por volta dos 5 anos de idade. É interessante notar que nossa habilidade de aprendizado começa a diminuir levemente a partir dessa idade e vai ficando cada vez pior com o passar do tempo. Mas é só a partir dos 25 anos de idade que a coisa fica realmente feia e passamos a ter uma dificuldade gigantesca de aprendizado. Mas calma, a boa notícia é que existem verdadeiras chaves para resolver esse problema. Chaves essas que, quando usadas em conjunto, melhoram seu processo de aprendizado de forma espetacular. São elas: atenção, alerta, sono, repetição, pausas e erros. Então, vamos entender agora o papel fundamental de cada uma. Primeira chave: atenção. Bom, uma coisa é fato: se quisermos aprender alguma coisa, precisamos estar prestando atenção a essa coisa. Portanto, a atenção tem um papel fundamental no aprendizado. Então, por exemplo, se eu te pedir para fechar os olhos por um instante e se concentrar na sensação dos seus pés tocando o chão, em pouco tempo você começará a perceber a textura das suas meias, a pressão do seu calçado e talvez a firmeza do solo. Detalhes que estavam completamente fora da sua consciência há poucos segundos atrás. E isso quer dizer que somos capazes de determinar quanto foco queremos dedicar a algo. Veja, existem pesquisas que revelam que quando estamos plenamente imersos em uma tarefa, as chances de reter essa informação, especialmente a longo prazo, aumentam consideravelmente. Agora, se pegarmos toda a história da humanidade até pouco tempo atrás,
nós nunca precisamos nos esforçar tanto para manter nossa atenção. Vamos ser honestos, né? Quantas vezes você já teve que reler ou repetir algo para si mesmo porque se distraiu? Várias, não é mesmo? Isso acontece porque nós fomos naturalmente projetados para focar em uma única coisa de cada vez. Então não é à toa que a constante mudança de contexto que acontece quando navegamos nas redes sociais, onde passamos por uma mistura de informações que não se relacionam entre si, como notícias, anúncios e vídeos engraçados de gatos, resulte em uma diminuição considerável da nossa atenção. Mas é importante frisar aqui que isso não significa que esse comportamento causa TDAH, mas sim que estudos indicam que usar o celular por mais de 1 hora na adolescência pode levar a esses déficits de atenção. Então o ideal é usar o celular o mínimo possível nessa fase. Se você busca melhorar sua atenção a longo prazo, existem práticas como a meditação que te ajudarão nisso. Agora, se o seu objetivo é uma melhora imediata, o exercício físico é uma ótima alternativa. Sim, eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer desanimador, mas o fato é que o exercício pode literalmente aumentar o tamanho da área do cérebro responsável pelo aprendizado e memória, e ainda ajudar na criação de novas células cerebrais. Além disso, estudos mostram que pelo menos 20 minutos de exercício moderado de forma regular melhora a memória, a cognição e, consequentemente, a sua capacidade de pensar. Sendo mais específico, o exercício físico melhora consideravelmente a sua atenção por pelo menos 2 horas após a prática. E detalhe, ele nem precisa ser de alta intensidade. Imagino que essa informação tenha te chamado a atenção, certo? Pois bem, para tirar o melhor proveito dessa prática, a doutora Lila recomenda fazer o seguinte. Antes de você começar a estudar ou trabalhar, por exemplo, tire alguns minutos e faça algum exercício rápido. Pode ser uma corrida, polichinelos, ou talvez subir e descer as escadas algumas vezes, não importa. Apenas faça algo que acelere seus batimentos e te deixe desperto. Segunda chave, alerta. Aqui vai uma regra geral. Se você não estiver totalmente alerta e focado em uma tarefa, com certeza terá mais dificuldade em reter essas informações. E a forma como seu corpo gera esse estado de alerta é através da ativação do sistema simpático que resulta na liberação de hormônios como a adrenalina e a noradrenalina. Hormônios esses que são liberados em abundância durante atividades físicas, certas técnicas de respiração, como a do Wim Hof, por exemplo, e durante banhos frios. Portanto, todas essas práticas aumentam o nosso estado de alerta. E o mais engraçado é que o estresse também faz a mesma coisa, o que significa que se você se sentar para estudar alguma coisa após um pequeno momento de estresse, isso vai aumentar a sua capacidade de aprendizado. Por outro lado, o mesmo não acontece quando passamos por um estresse grande demais ou por tempo demais, pois isso altera fisicamente o nosso cérebro de uma forma que acaba causando sérios problemas de aprendizado e memória. Então, resumidamente, o pequeno estresse é bom, tão bom que nos ajuda até a atingir nosso desempenho máximo. Além disso, as pesquisas mostram que se tivermos um pequeno aumento da adrenalina em nosso corpo logo após estudar algum assunto, isso é capaz de melhorar o aprendizado e a retenção do que foi estudado. Outra alternativa para melhorar seu estado de alerta é através da ingestão de certas substâncias, como a cafeína, por exemplo, pois segundo a doutora Lila, há muitas evidências mostrando que consumir cafeína antes de estudar ou de praticar alguma habilidade também pode melhorar seu aprendizado e memória. Porém, da mesma forma que o sistema simpático nos ajuda a ficar alerta quando é ativado, tudo aquilo que fazemos e que ocasiona seu desligamento vai nos deixar mais sonolentos, e um bom exemplo disso é quando comemos uma refeição pesada. Portanto, nunca coma demais antes de sentar para estudar, senão você vai ter muita dificuldade em permanecer alerta e atento. Agora, também há um limite para o nosso estado de alerta. Apesar de serem um pouco controversos, estudos mostraram que estamos constantemente passando pelo que é chamado de ritmo ultradiano, que significa que a cada 90 minutos nós entramos e saímos do estado de alerta máximo. Portanto, a realidade é que você não pode estar 100% alerta o tempo todo. Terceira chave: sono. A quantidade e a qualidade do sono que temos influencia diretamente no nosso estado de alerta durante o dia. E sim, se você não tem tido um sono de qualidade, é bem provável que não esteja tão alerta como deveria. Mas apesar disso, o sono desempenha um papel ainda mais crucial quando se trata de aprendizado. Isso porque ele é o responsável por exercer um monte de funções vitais.
Então, por exemplo, ele meio que reseta nosso sistema imunológico, nosso metabolismo, nosso controle emocional e ainda elimina os resíduos que se acumulam no cérebro ao longo do dia. Contudo, um dos papéis mais importantes do sono está relacionado à consolidação da memória. E aqui entra em cena uma parte específica do cérebro chamada hipocampo, o qual exerce um papel crucial no aprendizado e na memória. O hipocampo mantém registrado tudo aquilo que fazemos durante o dia como se fosse um diário, então sempre que precisamos nos lembrar de alguma coisa, é a ele que recorremos. Acontece que durante o sono, todas essas memórias de curto prazo que foram armazenadas no hipocampo são transferidas para outras partes do cérebro, e é justamente esse processo que as transforma em memórias de longo prazo, que é o tipo de memória que perdura ao longo do tempo. Portanto, quando não dormimos o suficiente, nós não conseguimos realizar essa transferência de memórias de curto prazo para as de longo prazo. É por essa razão que sacrificar uma noite de sono para estudar é a pior forma de se aprender, pois assim você não vai conseguir reter essas informações a longo prazo. Então, se você quiser tirar o máximo de proveito dos estudos, se certifique de dormir o suficiente tanto na noite anterior, para que possa estar alerta e focado, quanto na noite posterior, para que possa armazenar esse aprendizado na memória de longo prazo. Quarta chave: repetição. Você provavelmente já deve ter ouvido aquele ditado que diz: "A prática leva à perfeição". E acredite, isso é realmente verdade, pois a repetição é uma das coisas mais importantes quando se trata de aprender. Não é suficiente apenas ouvir ou ver algo uma única vez e esperar lembrar disso para sempre. Pois assim como os exercícios constroem músculos, a repetição constrói padrões de pensamentos e ações no cérebro que fortalece as conexões associadas a realizar aquela tarefa ou lembrar daquele conteúdo. Sendo assim, através do processo de neuroplasticidade, você está essencialmente criando essas novas conexões cerebrais. No entanto, isso demanda energia, ácidos graxos e a produção de várias proteínas, então é um processo que requer um grande esforço. E o cérebro não vai investir todo esse esforço na criação de novas conexões se você só fizer algo uma única vez. É por isso que a repetição é tão importante para a aprendizagem, pois quando um comportamento é repetido várias vezes, o cérebro entende que, já que aquele comportamento está acontecendo de forma frequente, significa que vale a pena gastar energia em torná-lo mais eficiente. Bom, então aqui vai o que você precisa fazer. Repita o que estiver tentando aprender várias vezes durante o período de estudo e adote a técnica do espaçamento, o que significa fragmentar o seu tempo de estudo por diversos dias. Dessa forma, você dá a chance para o seu aprendizado se consolidar nas memórias de longo prazo. Segundo a doutora Lila, dividir o seu estudo em 2 períodos mais curtos em dias diferentes resulta em um aprendizado muito mais eficaz do que gastar a mesma quantidade de tempo em um único dia. Mas olha só que interessante, algumas vezes nós realmente conseguimos aprender algo de uma só vez, e geralmente isso acontece quando há um forte componente emocional atrelado a alguma experiência vivida. Experiência essa que pode ter nos deixado felizes, tristes e principalmente com medo. Mas há uma razão biológica muito profunda do porquê isso acontece com mais frequência quando a emoção envolvida é o medo. A intenção do cérebro ao fazer isso é registrar os mínimos detalhes daquele evento assustador para que você fique preparado, tanto para lidar com a situação caso ela volte a acontecer, quanto para evitar que ela aconteça novamente. Por outro lado, quando algo dá errado nesse processo, podemos infelizmente acabar enfrentando problemas como o transtorno de estresse pós-traumático. Quinta chave: pausas. As pausas são essenciais para o aprendizado pelo simples fato de que, ao fazer isso, você dá uma oportunidade ao seu cérebro de reprocessar a informação estudada, o que acontece subconscientemente. Por exemplo, se você está aprendendo uma certa sequência no piano e faz uma pausa de uns 10 segundos, nesse pequeno intervalo de tempo, seu cérebro passa a reproduzir aquela mesma sequência 20 vezes mais rápido como uma forma de ensaio. Mas segundo a doutora Lila, é ainda melhor se essa pausa for de 10 a 20 minutos, seja para ficar quieto sem fazer nada, tirar um cochilo ou fazer uma prática de relaxamento profundo sem dormir chamada NSDR. Uma outra razão pela qual as pausas são tão importantes é que as informações que foram recentemente codificadas não são muito estáveis. Então, se logo após ter aprendido algo novo, você tentar aprender uma outra coisa,
Essas informações recém-codificadas podem ser destruídas por um fenômeno chamado interferência retroativa. Em crianças, essas informações normalmente se estabilizam em poucos minutos, mas nos adultos elas continuam instáveis por cerca de 1 hora ou até mais. Então o que você precisa fazer é o seguinte: se certifique de fazer uma pausa de 10 a 20 minutos logo após aprender alguma coisa. Mas se estiver no trabalho e não der para tirar esse tempo, opte por fazer tarefas mais simples e que não exijam tanto esforço cognitivo. Além disso, se tiver que aprender alguma outra coisa no mesmo dia, tente dar um espaço de pelo menos 1 hora entre o novo aprendizado e o anterior. Mas se conseguir deixar esse novo aprendizado para o dia seguinte, é melhor ainda. Sexta chave: erros. Cometer erros nunca é algo agradável, isso é fato. Mas há uma razão biológica muito importante por trás de todas aquelas sensações de ansiedade, frustração e estresse que podemos sentir nesses momentos. Quando você comete um erro, você libera neuromoduladores como a acetilcolina e aumenta a atividade das redes responsáveis pelo foco e atenção no cérebro. Isso significa que a sua atenção e ansiedade aumentam, mas elas têm um propósito importante, que é te fazer prestar mais atenção para não errar da próxima vez. E esse processo abre uma enorme janela para a neuroplasticidade, te fazendo ficar preparado para lidar com qualquer coisa que vir em seguida. Contudo, se depois de cometer um erro você se sentir ansioso e desistir, 2 coisas acontecerão. Primeiro, você não vai aprender. E segundo, você estará reforçando a ideia de que não consegue lidar com fracassos. Então, o que você precisa fazer é o seguinte: você precisa se preparar para cometer pequenos erros. Você precisa se questionar sobre o assunto à medida que avança e não ficar esperando estar pronto para começar. Então, se você estiver tentando se aprimorar no futebol, por exemplo, não treine apenas chutes livres para um gol vazio. Treine com obstáculos na frente, treine de ângulos diferentes. Torne o seu treino mais difícil propositalmente para que você cometa vários erros, pois no fim do dia, todas as peças vão se encaixar para você melhorar seu aprendizado. Veja só, quando você comete erros, seu cérebro libera substâncias que melhoram sua atenção. Mas quando você acerta, ele libera substâncias como a dopamina nos seus circuitos de recompensa, te fazendo se sentir bem, motivado e te ajudando a consolidar o aprendizado daquilo que fez corretamente. É por isso que transformar nosso aprendizado em uma espécie de jogo pode funcionar tão bem, pois se torna uma situação ganha-ganha para o nosso cérebro. Então, quando você cometer um erro, não encare a ansiedade como algo ruim. Em vez disso, aceite essa sensação e siga em frente, porque essa é apenas a forma como o seu cérebro te ajuda a ser uma pessoa melhor do que era ontem. E ao entender como o cérebro funciona, você tem as chaves para desbloquear seu potencial e aprender ainda mais rápido e melhor. E essas chaves são todas aquelas que já falamos aqui: a atenção, o estado de alerta, o sono, a repetição, as pausas e os erros. Portanto, da próxima vez em que você for sentar para estudar, lembre-se: se livre das distrações, aumente sua atenção e seu estado de alerta, mesmo que para isso você tenha que se exercitar um pouco, priorize o seu sono, repita o que estiver tentando fazer quantas vezes puder e durante vários dias, faça sempre uma pausa de 10 a 20 minutos após aprender algo e, por fim, aceite seus erros e aprenda com eles, pois dessa forma o seu cérebro com certeza vai te agradecer. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.